Na noite de 10 de novembro de 1979, um trem da Canadian Pacific perdeu uma de suas rodas e 24 vagões saíram dos trilhos. Havia nesses vagões 5 ingredientes perigosos: gás, soda cáustica, estireno, fibra de vidro e cloro. Esses líquidos inflamáveis e vapores causaram uma explosão tão tremenda que pôde ser vista a uma distância de 100 quilômetros. A evacuação teve início 2 horas depois da explosão. No total, 218 mil residentes tiveram que deixar suas casas e só depois de quase uma semana eles puderam voltar aos seus lares. Sem ter havido mortes ou fatalidades sérias, muitos consideram o acidente ferroviário de Mississauga um milagre. Até hoje, esse foi a evacuação mais tranquila na história da América do Norte. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje no programa Está Escrito, o pastor Bill Santos apresenta o tema Sonhos Frustrados. Apesar de que a proporção do acidente foi gigantesca, resultando a evacuação de muita gente, altas estradas fechadas, tráfego desordenado, animais abandonados, ninguém perdeu a vida ou sofreu acidente sério. O que seria um enorme desastre tornou-se um milagre de Mississauga. Os trens não são a única coisa que saem dos trilhos, os sonhos também saem. Alguns sonhos são sabotados por inimigos, outros são destruídos por erros cometidos ou por negligência. Quais todos já tiveram pelo menos um sonho frustrado? Você já se apaixonou por alguém, construiu sonhos maravilhosos de felicidade futura só para encarar a realidade que a outra pessoa envolvida não possui os mesmos sonhos? Já encarou o fato de que você já atingiu o máximo em sua carreira profissional e nunca chegará à posição que sonhava? Já teve que ouvir do seu cônjuge a declaração de que o casamento acabou? Já sentiu o tempo passar sem encontrar o seu eleito? Viu seus sonhos acariciados desde a infância se evaporando um a um? Já ouviu a declaração de que você ou um membro de sua família sofre de uma doença incurável que coloca um ponto de interrogação no futuro? Como todos nós já tivemos sonhos esmagados, podemos entender as lágrimas silenciosas que rolaram nas faces do jovem José ao ter seus sonhos esmagados, a cada passo dado pelos camelos em direção oposta ao seu lar. Mas espere, vamos mais devagar. Lemos em Romanos capítulo 15 e versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A referência à expressão dantes enquadra todas as verdades escritas no Antigo Testamento. E se leio este verso corretamente, há 2 razões básicas pelas quais Deus colocou no Velho Testamento à nossa disposição para estudo e aplicação. Primeira, para a instrução presente. Segunda, para a esperança futura. Deus nos revelou esta verdade para que a nossa mente pudesse compreender a verdade sobre Ele e sobre a vida, a fim de que sejamos encorajados a perseverar no futuro. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, lemos o seguinte: Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. Deus constantemente usa a vida de personagens bíblicos para nos ensinar, encorajar e admoestar.
Quem poderia esquecer o impacto da verdade vivida por Davi, Moisés, Jonas, Pedro e Paulo? É impossível considerar a verdade meramente teórica quando a vemos revelada na vida de simples seres humanos. O manual de treinamento de Deus está repleto de vidas que inspiram e ensinam. Sendo este o caso, há alguém que eu penso que nós devemos conhecer. Sua vida está narrada de Gênesis 37 a 50. É um homem íntegro que modelou sua vida em função do perdão. Seu nome é José. Se estou certo, você nunca se esquecerá deste homem. Possivelmente, nenhuma outra história bíblica seja mais repleta de suspense e drama como a história de José. A primeira pessoa que encontramos e necessitamos compreender na vida de José é o seu pai, Jacó. O seu outro nome foi Israel, que significa Deus luta. Esse nome é muito superior ao seu nome original, Jacó, que literalmente significa enganador. Voltaremos a este fato. Agora vamos ler Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilhá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Jacó já era avançado em idade quando José nasceu. José era assim o filho da velhice. O nome Jacó, o enganador, era apropriado, uma vez que desde a meninice essa era sua natureza. Jacó não era somente enganador, mas também um pai passivo. Aqui, numa história antiga, vemos um exemplo clássico de um homem que não tinha tempo para a família, nem se preocupava com o que a sua passividade em lidar com os problemas de seus filhos causaria futuramente. Aqui já encontramos nosso primeiro ponto de aprendizado. O Dr. Stephen Poulter, psicólogo clínico licenciado em West Los Angeles e autor de Pai, Seu Filho, Como Tornar-se o Pai que Você Sempre Quis Ser, escreveu: o que o seu filho recebe é um fundamento emocional que poucos homens têm. É como dar ao seu filho blocos de ouro. Ele torna-se seguro emocionalmente. Não tem problema em demonstrar amor e é esperançoso, generoso e amável. Poulter mostrou os resultados de o que acontece quando não há um pai ou uma forte influência masculina na vida de um menino. Muitas vezes, os rapazes que eu consultava em função de terem cometido crimes violentos eram sempre rapazes que não tiveram pais, diz Poulter. Esta afirmação é significativa ao pé da letra, pois muitos pais pensam que sua presença não faz diferença, mas os pais são importantes para os seus filhos. Ele não afirma que todos os filhos sem pais tornam-se criminosos. O fato é que todos os criminosos que ele viu tinham esse elemento em comum. O fato de que o pai é importante é uma ideia poderosa que pode ajudar no seu comportamento. Você vai atuar de maneira diferente, diz Poulter. Você vai levar em consideração seus sentimentos, o tempo dedicado a ele e seu trabalho. O trabalho de pai inicia no momento em que a criança nasce. A ligação emocional com o pai ajuda no desenvolvimento da função motora e do aprendizado. Também ajuda na habilidade da criança de se juntar e ligar a outros. Mas o tempo crucial é durante a adolescência. É quando o pai ensina aos filhos limites e regras. Ele mostra literalmente como se transformar em um homem.
Como Jacó já se aproximava da velhice, ele amava José de maneira extrema. Seu grande amor por José era ainda enfatizado pelo fato de ele ser filho de sua esposa amada Raquel. Lembre-se que desde o seu nascimento, José foi o favorito de seu pai. Ele era o primogênito de sua esposa preferida Raquel. Ele era o filho da velhice de Jacó. E era diferente de seus irmãos em caráter e atitude. Talvez por isso Jacó tivesse mais afinidade com ele e por essa razão, de maneira insensata, favoreceu-o grandemente. Os outros filhos de Jacó não eram ignorantes. Talvez fossem desregrados, enganosos e vingativos, mas não eram parvos. Logo perceberam pela maneira atualmente evidente que seu pai favorecia a José, que ele era o xodó da família. Sua mãe era a esposa favorita e José era o filho preferido. Os outros filhos não estavam a fim de aceitar essa situação de braços cruzados. E com o tempo, o seu ódio veio à tona. Lemos Gênesis capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O Dr. Leopold, em seu livro Comentários sobre o livro de Gênesis, sugere que a capa de José tinha mangas e chegava ao tornozelo. Não é prático trabalhar vestido com uma capa com mangas e comprida até o tornozelo, especialmente se é uma vestimenta cara e ricamente adornada. No tempo de José, as roupas de trabalho eram curtas e sem mangas. Assim, os braços e pernas estariam livres para se movimentarem facilmente. Podemos imaginar que, ao oferecer a capa especial para José, seu pai estaria sugerindo: você pode usar essa linda capa porque não necessita trabalhar como seus irmãos. Versículo 4. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. O lar em que José foi criado era composto por uma família cheia de ódio e ciúme e por pessoas enganosas. E nesse ambiente hostil, durante 17 anos, os filhos de Jacó observaram o seu favoritismo por José. O ciúme dele se transformou em ressentimento e ódio. Os irmãos de José chegaram ao ponto de desprezá-lo de tal forma que já não conseguiam falar sequer uma palavra bondosa a ele. Imagine a pressão naquele lar. Era como um barril contendo explosivos, pronto a ser detonado. Para piorar a situação, José tinha sonhos e, por qualquer razão, mencionou este fato aos irmãos. Mesmo se o relacionamento entre eles não estava já abalado, provavelmente seus sonhos teriam causado atrito. Gênesis 37, versículo 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Rapazes, deixe-me contar a vocês o sonho que tive. Podemos imaginar os irmãos pensando de jeito nenhum. E José disse: não foi só um sonho, já tive outro. Versículo 9. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve?
por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Quando Jacó ouviu sobre o sonho, uma vez mais respondeu passivamente. Talvez ele nem percebeu o ciúme dos outros filhos, ou se deu conta, resolveu não fazer caso. A passividade dos pais é mortal para a família que está já descontrolada. A faísca se alcança o barril. Pouco depois desse incidente, os irmãos de José levaram o rebanho do pai ao pasto. Mas José não foi com eles, possivelmente porque Jacó queria o filho próximo a ele. Mas depois de algum tempo, ele pediu a José que fosse inspecionar os irmãos e voltasse com notícias. Não sabemos o que Jacó estava pensando nessa altura, ou se realmente ele pensava em algo relacionado com os filhos. Estaria ele totalmente alheio à situação? Como poderia ele não estar a par do ódio e ciúme em sua própria casa? Uma explosão de emoções está prestes a acontecer. Versículo 17. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Que hostilidade dentro de uma família! Tão logo viram José se aproximando, a reação imediata deles foi matá-lo. Aqui vemos a passividade paterna num ambiente hostil resulta em consequências descontroladas. Nessa altura, os irmãos já pensavam em assassinato. Rubem se adianta. Versículo 21. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Rubem, o primogênito, talvez como mais velho, sente alguma responsabilidade sobre o seu irmão mais novo. Os irmãos ouvem a Rubem e concordam com o plano. Notem que a primeira coisa que fizeram quando José chegou foi tirar-lhe a capa. A primeira evidência de um favoritismo teria que ser banida. Eles jogaram num buraco e sentaram-se para comer. Versículo 23. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. A história continua quando os irmãos sentaram-se para comer e viram uma caravana chegando em direção ao Egito. Ao invés de matarem José, seus irmãos o venderam como escravo por 20 dinheiros de prata, o valor de um escravo incapacitado. Ponha-se no lugar de José, com as mãos atadas atrás, levado por estranhos como refém, sem possibilidade de apelar, para uma terra estrangeira. Seu status mudou quase instantaneamente de filho favorito de um fazendeiro rico para escravo valendo 20 dinheiros. Onde estaria Deus nessa situação? Quando os sonhos se desmoronam, o que se segue? Quando Jacó viu a evidência de sangue, chegou à conclusão que seu amado filho José já estaria morto. Será que naquela noite de solidão e tormento, Jacó deu conta de seu fracasso como pai e abriu seu coração em contrição a Deus? Aqui está o segundo ponto de aprendizado. Não há nada mais poderoso do que a oração. Entendo que o relato bíblico não afirma que Jacó buscou a Deus em oração, mas certamente ele o fez. Aonde mais ele poderia buscar auxílio? Podemos encontrar força para suportar e poder para recuperar somente na oração.
Posso afirmar, sem medo de errar, que José apresentou sua situação a Deus em oração, enquanto a caravana se dirigia ao Egito. Certamente ele sabia, aos 17 anos de idade, que sua única esperança estava na intervenção fiel de Deus. Por certo, ele implorou para o único que tinha controle sobre o seu futuro, e assim também nós devemos fazer. Vemos José na situação mais precária possível, abandonado por seus irmãos e deixado à mercê de mercenários sem princípios, rumo a um destino completamente desconhecido. Sabe, quando o mundo o arremessa num beco sem saída, Deus diz: fique firme e aguarde o livramento do Senhor. Quando o mundo diz: é impossível, a palavra diz: tudo é possível com Deus. Quando o mundo diz: não tem solução, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você chega a um beco sem saída na vida, Deus pode encontrar um desvio. José fez a sua parte. Sua filosofia era simples: nunca desanime. Use o que você tem, confie que Deus encontrará a solução. Deus ainda faz milagres. Deus pode tocar a dissonância de nossos sonhos descarrilhados e transformá-los em degraus santificadores. Quando entregamos a Deus nossas frustrações e esperanças desmoronadas, Ele os toca com a sua graça e nos faz vencedores. Se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estarei para ser sua calma, para dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. Estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história e este dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Estarei sempre aqui. E como o sol
que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado, sempre aqui. Querido Pai Celestial, tome os fragmentos disformes de nossas vidas e nossos sonhos esmagados e transforma-nos completamente. Esteja com cada telespectador hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pastor Bill Santos é um entusiasta pesquisador, dedicado, estudioso das verdades bíblicas. Quantas bênçãos nos são oferecidas através desta mensagem tão linda. Se você apreciou o sermão apresentado hoje, poderá obter cópia do mesmo. Aliás, poderá fazer parte de sua coleção. Peça-o agora mesmo. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo, 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Espero que você sintonize conosco ao continuarmos a estudar a vida de José. Voltaremos na próxima semana, no mesmo dia e horário. Até então, lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.